Vamos falar sobre a ceia do Senhor? Talvez você nunca ouviu algumas notícias que você vai ouvir hoje, mas nada de novo, nada que muda, mas que melhore a nossa condição como servos de Deus e participantes deste momento. Selecionei uma definição da ceia para que todos ouçam. Na ceia do Senhor é necessária a comunhão com Deus em uma viva esperança de que Jesus vai voltar. Amém, irmãos. E voluntariamente anunciar a sua volta com palavras de testemunho e vida. E ainda mais, de não menos importância, estar em íntima comunhão com os irmãos da igreja. Do mesmo modo que Jesus esteve com seus discípulos por todo o tempo e também naquela noite da última Páscoa celebrada e da primeira ceia instituída. Por consequência, sendo todos nesse mesmo espírito que Jesus ensinou naquela noite, e que devem certamente estar dignos para participar da ceia do Senhor. Ato feito, todos devem estar abastecidos nesse memorial de viva esperança da sua volta. Tão simples como foi Jesus. A ceia não é poderosa, não é um evento espetacular, não é teatral e nem mística para influenciar ninguém. Poderoso é em nome de quem nos autorizou participar dela. Amém. Que Deus nos ajude. As igrejas verdadeiras devem fazer essa atitude. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos por este momento, nos dê sabedoria, a preparação para participar da ceia e uma vida voluntariosa para poder anunciar que o Senhor Jesus vai voltar. Amém. E é em nome dele, Senhor, que nós clamamos. Amém. Amém. Irmãos, as igrejas verdadeiras, elas por toda a história, por todas as dificuldades, por qualquer momento que ela estivesse, elas foram fiéis a Cristo, obedientes ao Senhor. E neste rol, neste todo dos feitios, eles observavam a ceia do Senhor em condição dignificada, aceitável de Deus, pelo simples fato da união entre os irmãos e a postura da esperança da volta do seu Senhor. Examinaremos alguns ensinamentos relatados que nos esclarecem sobre a ceia do Senhor para a qualificação de como devemos participar dela nesses dias de aprendizado contínuo, porque nós sempre estamos aprendendo mais. Na ceia inaugural ministrada por Jesus, encontramos o exemplo deixado por ele. E estão registrados nos 4 evangelhos de Jesus, registrados por Mateus, Marcos, Lucas e também João. Embora o evangelho de João não faz o desenho daquele momento no cenáculo, mas do capítulo 13 em diante, ele dá uma reportagem e registra diálogos do cenáculo. Essa omissão de João provavelmente foi intencional, porque algumas igrejas do primeiro século estavam envolvendo a ceia como um sentido místico, um sentido sacramental. E eles viram os irmãos verdadeiros, enxergavam na ceia o canal da graça, assim como nós praticamos hoje. Os discípulos do Senhor, como nós sabemos, todos homens comuns entre nós, chamados para uma missão celestial, assim como você, meu irmão, minha irmã, obediente também nesse tempo, foi-nos deixado a base do ensino para o necessário fazermos certo.
do jeito obediente, tendo como exemplo a primeira ceia do Senhor, o necessário para a prática e a anunciação contínua, nada mais se acrescenta e nada mais se exclui. Obedecer é apenas cumprir, não reinventar nada. Em 1 Coríntios, nós vamos circular um tanto em Coríntios hoje, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24, Paulo, também apóstolo recebedor das ordenanças, e também no espírito obediente, faz a igreja lembrar que, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aprendeu Paulo do nosso Senhor. Paulo transmitiu aos irmãos gregos o que o próprio Senhor havia dito sobre a celebração da ceia. Como a ceia do Senhor é celebrada em memória do corpo e do sangue de Jesus, que foram oferecidos para a redenção dos pecados dos pecadores, ela nunca deve ser considerada de forma despretensiosa, omissa, esquecida, pois o nosso estado santo deve ser em toda maneira de ser, agir e falar. Combinado, irmãos? Amém. A ceia é um ato de simples prática para qualquer ser racional, quando tão mais significativo para aqueles que tomam num espírito mais elevado. Isto é, a ceia é simples para quem toma por tomar, mas quem toma num espírito mais elevado não é qualquer ação. 3 desses relatos estão nos evangelhos, como já falamos dos 3 primeiros evangelhos, e agora nós estamos ventilando mais, verificando mais Paulo, principalmente a primeira carta aos Coríntios, porque lá havia problemas para serem consertados, não só em relação à ceia, mas em relação a todo o comportamento da igreja. Consideração importante é quando Jesus disse em Lucas 22 e 19, fazei isto em memória de mim. Simples. A ceia do Senhor é a sua oportunidade, é a oportunidade da igreja lembrar e relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós, pelo qual nos oferece a esperança da vida eterna. Paulo ainda diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, disse em 1 Coríntios 11, 26. Então nós estamos já juntando os motivos e as responsabilidades. Jesus disse o motivo, fazei em memória de mim. E a responsabilidade, anunciar a morte de Jesus até que ele volte. Então nós temos compromissos e responsabilidades. A ceia do Senhor não é um evento religioso, não é uma festa, não é uma reunião ecumênica entre amigos cristãos, tipo como ocorria em Corinto. Não, irmãos. É um momento de reflexão, de reavaliação, de repactuação, de união e fechamento de pacto para anunciar que Jesus vai voltar e vai voltar sim. Amém? É um estado de resignação, isto é, submissão às ordens do Senhor. Momento de avaliação íntima. Desde quando você veio para casa, da sua casa para cá, desde o momento que você está com os irmãos, porque a ceia é uma confissão de compromisso público de vida entre os irmãos, assumindo a responsabilidade
pela tomada, a responsabilidade do corpo de Cristo e também a responsabilidade do sangue derramado. Somos corresponsáveis pelo sangue derramado na cruz. Amém? É um momento de reunião especial, na qual os salvos crentes anunciam sobre a morte do seu Salvador sofredor, o seu corpo crucificado, o seu sangue derramado. Este foi o alto preço que ele pagou para o nosso resgate. Devemos assumir. Precisamos manter este tema central do Evangelho vivo entre nós, em nossas mentes. E Paulo volta a dizer em 1 Coríntios, agora, capítulo 2, versículo 1 e 2, eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Olha, irmãos, se Paulo não apareceu na Grécia com conversas envolventes, ou tomado por rodeios verbais filosóficos, como um mimado entre os sábios gregos para ganhar simpatia deles, ele não ia fazer isso com a igreja também, de forma alguma. E nenhum pregador deve fazer. Que faremos nós nas nossas pregações, a não ser expor os comentários sobre o nosso Senhor Jesus crucificado, em todos os nossos cultos? Na ceia não é diferente. Todos os pregadores deveriam decidir não saber nada além da cruz do Calvário. E parar de contar histórias inadequadas, pessoais. Paulo despreza qualquer entretenimento ou desvio de olhar que provocasse o esquecimento do Cristo crucificado. Assim também, os coríntios estavam confundindo o Evangelho, criando padrões artificiais para substanciar a fé. Eles estavam usando sabedoria humana como medidor de crença. Irmãos, como isso tem acontecido em sermões propositais de autoajuda para estimar pessoas e não o nosso Senhor, para massagear ego e não humilhar-se diante do Senhor. Entre os gregos, na igreja de Corinto, quanto mais sabedoria alguém reivindicasse para si, mais espiritual estava a pessoa se tornar aos olhos deles. Que absurdo! Quanto melhor o discurso, mais empolgante, mais envolvente, assim eles qualificavam os oradores deles. Os padrões eram determinados por instrutores entusiastas, animadores de auditório. Eles estavam discutindo e disputando sobre qual orador tinha a espiritualidade mais profunda de acordo com a sua eloquência. Para Paulo, o Evangelho, a sabedoria de Deus, era um tanque de água cristalina. Os crentes eram exortados a irem mais e mais fundo nesse tanque, mas não importando o quão fundo eles mergulhassem, eles iam encontrar água viva. Nada ia mudar. O conhecimento de Deus ao simples. A mensagem do Evangelho, por sua própria simplicidade, parece loucura para aqueles que se consideram sábios nos padrões humanos. Embora Paulo era brilhante em conhecimento e em sabedoria, ele poderia sim, irmãos, impressionar o seu público em Coríntio, como ele escreveu com sublimidade de palavras e sabedoria humana, mas ele não fez. Paulo não se promoveu com os irmãos, porque, irmãos, qualquer fé que depende de argumentos inteligentes ou uma oratória brilhante pode ser arruinada se surgir um outro argumento lógico, um outro orador melhor. Sempre assim. Logo aparece um orador diferente, que chama mais atenção para si e envolve os outros. Seguidores de homens enjoam de pessoas, não é, irmãos?
Todos os seguidores de homens, fãs de homens, enjoam dos homens e procuram outros. Por isso, muitos mudam de igreja da mesma forma quase que mudam de roupas, porque enjoam da igreja, dos oradores, dos pregadores. A fé baseada no poder do Espírito Santo não pode jamais ser dependente de homens. Assim, Paulo decidiu concentrar-se somente em Jesus Cristo e na sua morte na cruz. Era a sua pregação. Irmãos, é a pregação dessa igreja, dos nossos irmãos que pregam. E o que os irmãos pregam nessa igreja? Jesus crucificado. Os relatos bíblicos que envolvem a necessidade do arrependimento, a necessidade da salvação, os comportamentos de homens e mulheres bíblicas que não tiveram uma outra atitude na vida a não ser se humilhar diante de Deus. Paulo compartilhou a mensagem simples de Jesus Cristo, do Jesus crucificado pelos pecados do mundo, e deixou que essa mensagem simples penetrasse nos corações dos irmãos em Corinto, pelo poder do Espírito Santo, para efetivamente mudar os corações das pessoas. Amém? Em 1 Coríntios 2, 4 e 5, em sequência da nossa leitura, Paulo volta a escrever. Olha, irmãos, que ele escreveu: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, palavras envolventes, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a nossa fé, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Isso só acontece pela obra do Espírito Santo entre eles. O poder da conversão deles não aconteceu através dele, Paulo, apóstolo, e de sua pregação ou das suas falas particulares com os irmãos, mas através do Espírito Santo de Deus. Enquanto o homem, Paulo, irmãos, veja o versículo 3 de 1 Coríntios 2 e 3, qual era a situação dele? Ele estava como? Em fraqueza, em temor e em muito tremor. Qualquer pregador que vier pregar nesta igreja e não estiver consciente da sua humildade, da sua fragilidade, ele vai exaltar-se, ele vai se autopromover. Sendo assim, a ceia não poderia ser uma festividade coletiva de homens, emotiva para o momento de um evento apenas solene, como anda celebrando por aí, como as tão aguardadas cantatas de Natal, ou as encenações teatrais da Páscoa dos judeus, seguidores de espetáculos anuais, que derrota daqueles que amam espetáculos, amam eventos, chamam as pessoas para ir ver eventos e não a palavra do arrependimento. Paulo jamais quis ser promotor de cultuação, de peregrinações nas igrejas inúteis. Jesus não fez espetáculo de apresentação pública na inauguração da ceia. Você já havia pensado sobre isso? Ele não fez. Jesus deixou 2 símbolos para representarem o seu corpo e o seu sangue entre os seus discípulos. Bem simples. Sem convocação de atenção pública pelo ato da ceia, a ceia é fechada aos preparados. Não houve convocação pública em Jerusalém. Foi um evento fechado. Ninguém aqui chamou o seu vizinho para vir entre nós para assistir à encenação da ceia do Senhor. Não é verdade? Se fosse como se fôssemos atores de teatro, por exemplo. Não. Isso não faz sentido algum e não é bíblico. Não podemos fazer da ceia um momento descontraído ao mundo sem considerar o Cristo crucificado.
As pessoas precisam de pregação e não de espetáculo. Porque isto é o meu sangue, disse Jesus, bem simples. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Lá em Mateus 26, 26. A ceia deve ser entendida como um ato de comunhão, como o Senhor, através da nossa união serena. Paulo volta a escrever em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17, apenas 2 versículos sobre a ceia. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Duas perguntas. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Como estranhos vão assistir você comer o pão? Para quê? Como estranhos vão participar do pão se não fazem parte da comunhão? Como? Jesus não ofereceu o pão do cálice a qualquer um que aparecesse. Lembra? Jesus não apareceu oferecendo para qualquer um que estivesse em Jerusalém. Isso ele fez na multiplicação de pães e peixes por 2 vezes. Agora não. Agora ele não fez isso. Ele não deu essa oportunidade aos peregrinos que estavam em Jerusalém, e havia milhares de pessoas em Jerusalém. A cidade estava lotada de religiosos. Imagine quantas pessoas bem intencionadas tinha em Jerusalém. E qual deles foi convidado para celebrar a ceia com Jesus? Pessoas honestas. Nenhum. Nenhum foi convidado. Mas a ceia foi seletiva mesmo. Só a ele e os seus discípulos. Você já havia pensado nisso? Pois é importante ter esse conhecimento. Por isso tomamos a ceia entre nós com apenas os irmãos da igreja que estão em comunhão. Não temos a ceia aberta porque Jesus fechou a entrada para quem não andava com ele. As portas estavam fechadas ao público que não seguiu Jesus. Os admiradores de Jesus não participaram da ceia. Foi naquele cenáculo fechado, ele deu aos seus discípulos. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu e deu aos seus discípulos. E disse, tomai e comer, porque este é o meu corpo. Vocês têm responsabilidade dele. Os outros aqui de fora nenhum tem, mas vocês têm. João conta-nos que somos aptos a participar na comunhão espiritual somente se andarmos na luz do seu caminho. Veja 1 João capítulo 1, versículo 5 a 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma ou nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica de todo pecado. Os purificados dos pecados são os que participam da ceia. Não podemos esquecer do sofrimento no Calvário, no momento final da redenção, em que Jesus deu a vida para salvar cada um de nós. Éramos todos indignos de verdade mesmo. E ainda continuamos imerecidos. Mas ele nos fez merecedores. Portanto, irmãos, imagine a dignidade que devemos de ter da oportunidade de sermos convidados e aptos para a ceia do Senhor. Não é para qualquer um, não. Uma das participações que não é para qualquer um é o batismo e a ceia do Senhor. Amém? Amém. Por outro lado, para finalizarmos, havia depois da ceia um espetáculo preparado, cruel inclusive. Já estava para acontecer com Jesus, mas não foi promovido por ele. Esse outro espetáculo foi promovido pelo Sinédrio, pelos fariseus, judeus, por Herodes, Pilatos. Todos fizeram um circo armado e Jesus estava lá. Foi promovido pelos homens. Mas para terminar eu digo uma coisa: quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou em público, ele ressuscitou no privado.
e apareceu para quem tomou a ceia com ele. Ele não apareceu para quem não tomou a ceia com ele. Aqueles foram descartados. Quando Jesus foi desprezado, quando ele voltou ressuscitado, ele não se deu a conhecer essas pessoas. Não houve espetáculo na ressurreição. Ele apareceu no particular. E aí, irmãos, qual dos atos nós participamos? Do seleto com Jesus ou dos espetáculos dos homens que as igrejas estão gostando de fazer? Que Deus nos abençoe. Amém?